Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Depois dos sucessos de Nosso Lar e Nosso Lar 2, Os Mensageiros, que até agora foi a maior abertura de bilheteria do cinema brasileiro em 2024, a franquia da Cinética Filmes vai ganhar um novo longa, a produção de Nosso Lar 3, Vida Eterna, que foi anunciada recentemente. E nós vamos falar sobre essa novidade nos cinemas brasileiros e muito mais no programa de hoje. Mas antes de começarmos, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Entre cônjuges. Prossiga amando e respeitando os pais depois da formação da própria casa, compreendendo, porém, que isso traz novas responsabilidades para o exercício das quais é imperioso cultivar a independência, mas, a pretexto de liberdade, não relegar os pais ao abandono. Não deprecie os ideais e preocupações do outro. Selecione as relações. Respeite as amizades do companheiro ou da companheira. É preciso reconhecer a diversidade dos gostos e vocações daquele ou daquela que se toma para compartilhar-nos a vida. Antes de observar os possíveis erros ou defeitos do outro, vale mais procurar-lhe as qualidades e dotes superiores para estimulá-los ao desenvolvimento justo. Jamais desprezar a importância das relações sexuais com respeito à fidelidade nos compromissos assumidos. Não sacrifique a paz do lar com discussões e conflitos a pretexto de honorificar essa ou aquela causa da humanidade, porque a dignidade de qualquer causa da humanidade começa no reduto doméstico. Não deixe de estudar e aprimorar-se constantemente sob a desculpa de haver deixado a condição de solteiro ou solteira. Sempre é necessário compreender que a comunhão afetiva no lar deve recomeçar todos os dias, a fim de consolidar-se em clima de harmonia e segurança. O cinema brasileiro está vivenciando, nos últimos anos, uma grande e positiva tendência a filmes que mostram o conhecimento da vida após a morte. Não somente por causa do interesse do público-alvo, que seriam os próprios espíritas, mas também porque pessoas de outras religiões, de outras doutrinas, também têm encontrado um consolo, um conhecimento libertador e esclarecedor nesses filmes. Depois dos sucessos estrondosos do diretor Wagner de Assis, com os filmes Nosso Lar, que foi lançado em 2010, e Nosso Lar 2, Os Mensageiros, que foi lançado agora e permanece como a maior abertura de bilheteria do cinema brasileiro do ano de 2024, nós vamos ser presenteados com um novo longa, uma continuação da série Nosso Lar. Vai ser a produção de Nosso Lar 3, Vida Eterna, que foi anunciada recentemente. O longa Nosso Lar 3 vai ser baseado no 4º livro da coleção André Luiz, psicografado por Chico Xavier, que é o livro Obreiros da Vida Eterna, que foi publicado no ano de 1946. Produzidos, dirigidos e roteirizados pelo Wagner de Assis, os 2 primeiros filmes, Nosso Lar, já somam mais de 6 milhões de espectadores, e o terceiro agora está previsto para começar a ser rodado no ano de 2025 e terá coprodução e distribuição da Star Original Productions, também com o apoio da FEB Cinema. E a Fabritz é quem vai assinar a produção do novo longa, reforçando uma parceria dos filmes anteriores com o diretor Wagner de Assis.
E ela, para que nós tenhamos uma ideia da experiência, foi quem produziu também a trilogia Minha Mãe é uma Peça para os cinemas. Portanto, é uma profissional que tem larga experiência com produções de sucesso. E falando do nosso querido livro Obreiros da Vida Eterna, que, como nós falamos, é o 4º livro da coleção André Luiz, ele vai ser a base da história dessa vez. E Wagner de Assis já nos disse que vai ser protagonizada por mulheres. Serão elas as benfeitoras espirituais que irão protagonizar, percorrendo a trama, mostrando uma missão de socorro espiritual à crosta terrestre e às regiões do umbral, e exemplificando o amor incondicional a todos os encarnados e desencarnados que vão sendo atendidos. Nessa obra, André Luiz, nós vamos ver que ele vai acompanhar um grupo de trabalhadores espirituais na tarefa de assistir o desencarne dos obreiros, que são justamente os indivíduos encarnados que possuem méritos pelo tempo dedicado ao serviço no bem. E antes dessa caravana de trabalhadores, da qual ele faz parte, atingir a crosta, nós vamos também ver no livro que a equipe espiritual para nos umbrais mais pesados e se estabelece na Casa Transitória Fabiano de Cristo, que era então uma instituição dedicada ao auxílio dos irmãos sofredores daquelas regiões umbralinas, mas também servia como hospedagem de trabalhadores em trânsito, em serviço pela crosta. Quem já leu o livro sabe que ele traz muito conhecimento, muitos exemplos a serem estudados que servem de lição para todos nós. E o diretor Wagner de Assis disse que, no anúncio deste seu novo projeto Nosso Lar 3, disse o seguinte: é muito emocionante ver que a franquia Nosso Lar é hoje um dos maiores casos de sucesso do cinema brasileiro e, sem dúvidas, um dos meus motivos de existir profissionalmente. Por aí nós podemos ver o quanto o tema espiritualidade tem gerado um enorme interesse no público brasileiro como um todo. E por que não falarmos também que acaba gerando uma enorme necessidade, uma demanda que precisava ser atendida? Porque as pessoas estão de fato necessitando de um entendimento mais profundo, mais verdadeiro para os seus questionamentos, para as suas dores, para os seus desafios da vida. Algo que realmente traga ao seu coração explicações que as amparem nos momentos difíceis da jornada do corpo físico. Talvez muitos de nós, inclusive, tenham passado pela experiência, nos 2 primeiros filmes de Nosso Lar, de ter visto um amigo que não era espírita, um familiar, ficar impactado após assistir o filme, pensando em tudo o que viu, tentando compreender a realidade da vida após a morte. E como então nós dimensionarmos a importância desses filmes na vida de tantas pessoas que puderam ter começado a repensar as suas atitudes, repensado as suas crenças, repensado até mesmo as consequências das suas escolhas, das escolhas que fazem no seu dia a dia, após assistir a esses filmes. E, voltando a falar sobre Wagner de Assis, ele ainda disse o seguinte: não falamos apenas de religião ou mero entretenimento. São histórias incríveis sobre espiritualidade em um país onde a fé é algo latente e cada vez mais necessária. Os livros do espírito André Luiz, pelas mãos do Chico Xavier, são corajosos, potentes e relevantes. Contam tramas incríveis que acontecem a partir de uma nova realidade, a de que a vida continua depois da vida. E também são preenchidas de amor, perdão, recomeços e tantos outros temas de caráter universais, independente das nossas crenças. Creio que por isso eles geram tanta identificação com o público brasileiro e fora do país. Olá a todos, obrigado aí pelo carinho, todos vocês do Portal de Luz. Eu sou Wagner de Assis, estou aqui para falar para vocês dos nossos próximos projetos pela Cinética Filmes, a nossa produtora. Nós temos algumas histórias que estão sendo realizadas em pós-produção para o ano que vem, entre elas a história das Irmãs Fox, um filme falado em inglês, e também mais uma adaptação
da obra de Zíbia Gasparetto, dessa vez o Advogado de Deus, né, dando continuidade ao trabalho que começou com Ninguém de Ninguém, que já está nos streams, disponível para as pessoas. E para produzir a gente está muito motivado, feliz e trabalhando muito, né, para levar mais uma história da série Nosso Lar aos cinemas, dessa vez Nosso Lar 3, A Vida Eterna, que é baseado no Obreiros da Vida Eterna, e a gente está muito feliz da escolha, está muito feliz do momento e muito certo de que a gente está contando a história que precisa ser contada neste momento. Junto a isso, tem mais trabalho, a gente tem a cinebiografia do Emmanuel, que é um épico de vidas e vidas, então esse é um espírito que a gente tem muita gratidão por ele e ao mesmo tempo gostaria muito que as pessoas conhecessem todo o seu histórico impressionante de vidas, né? Então esses 2 projetos estão vindo pela frente, tem mais algumas coisas que estão sendo trabalhadas aqui, estão sendo gestadas aqui na Cinética, mas que no momento oportuno a gente vai falar. É isso. Obrigado aí pelo carinho, todos vocês do Portal de Luz. Lembranças muito boas sempre da doutora Marlene Nobre, né? Enfim, ela está sempre aqui nas nossas pesquisas, para cima e para baixo. Um grande beijo para todos e a gente se vê nos cinemas ou em alguns lugares aí pelas redes sociais. Um abraço. Foram essas, portanto, as palavras do nosso querido cineasta. E nós queremos acreditar aqui também que todo esse conhecimento trazido pela coleção André Luiz, através de Chico Xavier, e independente dos filmes, os próprios livros, que somente quem já pôde ter a oportunidade de ler sabe o quanto eles trazem de aprendizado, de lições profundas, incontestáveis, que esses livros também possam circular por cada vez mais pessoas a partir do interesse gerado pelos maravilhosos filmes de Wagner de Assis.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. É comum pedirmos alguns benefícios a Deus em nossas preces, certo? Hoje, com as redes sociais, então, temos amplo acesso aos amigos, parentes, confrades, enfim, e sempre contamos com as suas vibrações e preces em nosso favor quando estamos passando por algum momento difícil. Da mesma forma, muitos contam também conosco para que nós possamos vibrar e rogar por eles junto a Deus. Mas já repararam como nem sempre ou quase nunca Deus nos atende exatamente como pedimos? Pedimos a cura e ela não chega da forma como nós gostaríamos que chegasse e no momento que chegasse. Muitas vezes arrastamos por um longo tempo a nos exigir paciência, readaptação, refazimento, de algumas convicções, modificação de valores, entre tantas mudanças que fazemos em nós mesmos e nos outros que nos cercam na nossa família. Todos são beneficiados, vamos assim dizer, com o processo de cura, ou de melhora. Vocês concordam? E não é somente em questões de saúde, mas quantas vezes pedimos a Deus, a Jesus, que nos livre do chefe injusto, maldoso, articuloso, que nós gostaríamos que pedisse demissão, que fosse mandado embora, sumisse da nossa frente, Às vezes pedimos até, por exemplo, afastamento do namorado da filha, porque nós consideramos que ele não é bom para ela, Ou para que nos abençoe um projeto de vida, um novo projeto de vida, um projeto de mudança de cidade, de país, E entre tantas outras solicitações que elevamos ao Pai, a Jesus, e que na maioria das vezes parece que Ele não nos atende. Para ilustrar o que estou meditando aqui com vocês, eu trouxe uma antiga lenda norueguesa que narra o seguinte: um homem chamado Hakan, que cuidava de uma ermida num povoado distante. Ermida é uma pequena igreja, certo? E normalmente afastada. Todos os dias Hakan via muita gente chegar ali e orar com devoção perante uma cruz antiga para pedir milagres a Jesus Cristo. Certo dia, o eremita Hakan quis também pedir um favor e impulsionava-o o sentimento generoso. Ele se ajoelhou perante a cruz e disse: Senhor, eu quero padecer por vós, quero substituir-vos na cruz. E permaneceu com o olhar pendente, acima, como quem espera uma resposta. E o Senhor abriu os lábios e falou. As suas palavras caíam do alto, sussurrantes e admoestadoras. Meu servo, cedo ao teu desejo, mas com uma condição. Qual, Senhor, a condição? Perguntou o Hakan. É uma condição difícil, estou disposto a cumpri-la com tua ajuda. Escuta-me, aconteça o que acontecer, e veja tu o que vires, deves guardar para sempre o silêncio. Hakan respondeu: prometo, Senhor, prometo ficar quieto no silêncio total.
e fizeram a troca sem que ninguém percebesse. Ninguém reconheceu o eremita pendente na cruz, enquanto o Senhor ocupava o lugar de Racon. Durante muito tempo, este conseguiu cumprir o seu compromisso e não disse nada a ninguém. Certo dia, porém, chegou um rico e depois de orar, ele deixou ali esquecida a sua bolsa. Racon viu e, calou-se. Também não disse nada quando um pobre, que veio 2 horas mais tarde, se apropriou da bolsa do rico. E também não falou absolutamente nada quando um rapaz se postou diante dele depois de pedir a graça antes de empreender uma longa viagem. Nesse momento, porém, o rico voltou, à igreja e entrou em busca de sua bolsa. Como não encontrasse, pensou que o rapaz teria se apropriado dela. Voltou-se para ele e interpelou com raiva: "Dá-me a bolsa que me roubaste." O jovem surpreso respondeu: "Eu não roubei bolsa alguma." "Não mintas, devolva-me já." "Repito, Senhor, que eu não apanhei nenhuma bolsa." E o rico arremeteu furioso contra ele. Foi então que soou uma voz forte: "Para!" O rico olhou para cima e viu que a imagem lhe falava. Racon, que não conseguiu permanecer em silêncio diante daquela injustiça, gritou-lhe, defendeu o jovem e censurou o rico pela falsa acusação. Ele ficou aniquilado e saiu correndo, o rico. E jovem saiu também, porque tinha pressa para empreender a sua viagem. Quando a igreja ficou vazia, Cristo dirigiu-se ao servo e disse: "Desce da cruz, não serves para ocupar o meu lugar. Não soubeste guardar o silêncio." "Mas, Senhor," falou Racon, "como eu poderia permitir essa injustiça?" E o Senhor continuou a falar: "Tu não sabias que era conveniente para o rico perder a bolsa, pois trazia nela o preço da virgindade de uma jovem. O pobre, pelo contrário, tinha necessidade desse valor. E quanto ao rapaz que ia receber os golpes, as suas feridas o teriam impedido de fazer a viagem, E, no entanto, faz alguns minutos que seu barco acaba de sossobrar e ele se afogou. Tu também não sabia disto, mas eu sim, e por isso me calo." E o Senhor tornou a guardar silêncio. Muitas vezes nos perguntamos por que Deus não nos responde, por que Deus se cala. Muitos de nós gostaríamos que nos respondesse, e atendesse aos nossos apelos, mas deveríamos aprender a escutar o silêncio. O divino silêncio é uma palavra destinada a nos convencer de que Ele, Deus, sim sabe o que faz, como o seu silêncio nos diz carinhosamente: "Confia em mim, sei o que é preciso fazer." Gostaram? Então, um grande abraço e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, minhas amigas e amigos. Muito bom estarmos sempre juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje, convidamos a todos para refletirmos sobre a parábola de Jesus, pobres de espírito e espíritos pobres, cujos esclarecimentos estão no livro
Parábolas e Ensinos de Jesus, de autoria de Caibar Schutel, publicado em 1928, o qual inicia mencionando o Evangelho de Jesus, capítulo 5, versículo 3, que diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E Caibar Schutel faz as seguintes colocações: Deus quer espíritos ricos de amor e pobres de orgulho. Os pobres de espírito são aqueles que não têm orgulho. Os espíritos ricos são aqueles que acumulam tesouros dos céus, onde a traça não os rói e os ladrões não o alcançam. Os pobres de espírito são os humildes, que nunca se mostram saber o que sabem e nunca dizem ter o que têm. A modéstia é o seu distintivo, porque os verdadeiros sábios são aqueles que sabem que não sabem. É por isso que a humildade se tornou cartão de ingresso no reino dos céus. Sem a humildade, nenhuma virtude se mantém. A humildade é o propulsor de todas as grandes ações e rasgos de generosidade, seja na filosofia, na arte, na ciência ou na religião. Bem-aventurados os humildes, deles é o reino dos céus. Os humildes são simples no falar, sinceros e francos no agir. Não fazem ostentação de saber nem de santidade. Abominam os bajulados e servis e deles se compadecem. A humildade é a virgem sem mácula que a todos discerne sem poder ser pelos homens discernida. Tolerante em sua singeleza, compadece-se daqueles que pretendem afrontá-la com o seu orgulho. Cala-se às palavras loucas dos cretinos. Suporta a injustiça, mas folga com a verdade. A humildade respeita o homem, não pelos seus haveres, mas por suas virtudes. A pobreza de paixões, de vícios, de baixas condições que prendem ao mundo e o desapego de efêmeras glórias, de egoísmo, de orgulho, amparam os viajores terrenos que caminham para a perfeição. Foi esta a pobreza que Jesus proclamou, pobreza de sentimentos baixos, pobreza de caráter deprimido. Quantos pobres de bens terrenos julgam ser dignos do reino dos céus, e entretanto são almas obstinadas e endurecidas, são seres degradados que, sem coberta e sem pão, repudiam a Jesus e se fecham nos redutos de uma fé bastarda, que em vez de esclarecer, obscurece, em vez de salvar, condena. Não é a ignorância e a baixa condição que nos dão o reino dos céus, mas sim os atos nobres, a caridade, o amor, a aquisição de conhecimentos que nos permitam alargar o plano da vida em busca de mais vastos horizontes, além daqueles que avistamos. Se da imbecilidade viesse a pobreza de espírito, que dá o reino dos céus, os nécios, os cretinos, os loucos não seriam fustigados na outra vida, como nos dizem que são quando de suas relações conosco. E Caibar Schutel conclui suas explanações sobre os pobres de espíritos e os espíritos pobres. Pobres de espíritos são os simples e retos, e não os orgulhosos e velhacos. Pobres de espíritos
são os bons que sabem amar a Deus e ao próximo, tanto quanto amam a si próprios. Pobres de espírito são aqueles que estudam com humildade, são aqueles que sabem que não sabem, são aqueles que imploram de Deus o amparo indispensável às suas almas. Para esses é que Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amigas e amigos, estas explanações feitas por Jesus e por Caivar Schutel deixam bem claro que então o que temos que fazer, como repetimos constantemente, é trabalhar, 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 sempre em consonância com o que? Os ensinamentos e exemplos do Mestre, modelo e guia da humanidade, Jesus, para aprimorarmos o amor verdadeiro, aquele que é doado sem pensar em nada a receber em troca. E mais, fiquemos sempre focados em fazer o bem sem olhar a quem, no limite de nossas forças, para que um dia todos nós tenhamos o mérito de nos reaproximarmos desta grandiosidade que nos criou Deus, pois Ele nunca nos negou, não nega e jamais negará a cada um de nós a oportunidade do crescimento moral e espiritual. Devemos sempre agradecê-lo pelas belas oportunidades que dele sempre recebemos. Amigas e amigos, agradecemos a todos pela companhia, os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor do coração. Até o próximo encontro. Boas reflexões, fiquem com Deus. Um forte abraço a todos. Muito obrigado. Estamos encerrando por aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe o link com seus amigos, com a sua família, porque isso vai ajudar a divulgar a mensagem espírita de amor, de fé e de esperança para cada vez mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima.